Olá, pessoas incríveis! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Recado Dado, que agora é o canal direcionado à literatura, ao meio literário. E vocês já sabem que toda semana, 2 vezes na semana, né? Agora é segunda e sexta-feira, eu tô batendo um papo com uma pessoa, né? Então, na verdade, esse vídeo está sendo gravado e na segunda-feira, isso, ele vai estar no ar no YouTube. Desde já eu quero agradecer. Primeiro eu tenho que explicar o que está acontecendo aqui, gente. Porque vocês devem estar falando, essa doida tá falando com quem? Tá tudo escuro, ela tá falando sozinha. Calma, gente, não é nada disso que vocês estão pensando. A câmera não está com defeito. É porque essa pessoa, né, que eu vou estar conversando hoje, batendo papo, é uma pessoa assim, bem, como vou dizer assim, misteriosa. E ela usa o pseudônimo, né? A Fernanda. E ela não quer mostrar o rosto dela, gente. E ela vai explicar por quê, isso também, com certeza. E isso deixa uma coisa assim tão instigante, né? Que a gente fica pensando como é que é a Fernanda, como é que é. Mas ela vai explicar tudo pra vocês. Primeiro, Fernanda, eu quero te agradecer por você ter aceitado participar desse bate-papo. A gente já se conhece por aí pelas outras redes, né? Nas redes vizinhas, a gente bate papo, a gente comenta um trabalho da outra. E eu quero já te agradecer por você estar participando, mesmo que partes, né, sua. Mas obrigada, tá? Tá sendo muito bacana, divertido. E eu queria que você dissesse, então, desde já, quem é a Fernanda? Pois é. Fernanda Keller, como tu já disse, né? Eu sou gaúcha, com licença, gente, vou usar o tu. Como tu já disse, Fernanda Keller é um pseudônimo, né? Eu sou de Porto Alegre, moro na região metropolitana e eu trabalho como professora do ensino fundamental. E como eu Ah, sou, e como eu sou autora de romance hot, né, que é um subgênero do romance, assim, que tem umas cenas mais calientes, né? E de contos eróticos, às vezes eu acho que pode ser um pouco incompatível, né, com o público que eu trabalho, né, no dia a dia. Então, eu, e pela minha própria liberdade artística, assim, né, para poder criar sem ficar pensando assim, o que vão achar, né, quando forem ler. Então eu me sinto mais livre criando tudo que me vier à cabeça, sabendo que eu tenho essa separação de identidade. certo. E tá certo. Às vezes é melhor a gente ter paz do que, né, depois ficar tendo que se explicar, ouvindo um monte de coisa. E Fernanda, você. Vamos começar, já tá preparada para as perguntas? Pro nosso bate-papo? Tá. Quando você fala que você é escritora de romance hot, são poucas pessoas que sabem, né, pelo que você me falou. Mas as poucas pessoas que sabem que a Fernanda, né? A Fernanda é um pseudônimo, mas a pessoa por trás da Fernanda. Quando as pessoas sabem, existe, você sente que as pessoas tem um preconceito, ou até mesmo nas redes sociais, quando você está falando sobre o seu gênero literário, que você já falou que é o gênero hot, você sente essa coisa, essa pegada do preconceito? E eu dividiria em dois lados, assim. As pessoas que sabem, que me conhecem, né, conhecem a minha identidade secreta, essas pessoas, elas são muito próximas minhas e de confiança, assim. Então eu só revelo para pessoas que eu acho que seria do interesse delas. Então são pessoas até que leram e tal. Então eu não sinto preconceito por parte delas. O que acontece às vezes é aquela confusão, né, da ficção com a realidade, da pessoa olhar para ti e dizer, safadinha, e achar que tudo que tá escrito ali a pessoa fez. Te Só que assim, né, associam. imagina. Te associam a tudo ali, né? Isso,
Imagina se uma pessoa que escreve livro de serial killer precisa ser um serial killer. Meu Deus. Eu acho que não, né? Não, claro que não. Gente do céu. Mas Agora, o outro lado que eu me refiro é o seguinte, nas redes, quando eu me coloco como Fernanda, muitas vezes no meio, não, eu diria assim, não tanto dos leitores, porque os leitores, eles procuram seus próprios nichos, assim, eles não ficam brigando, Sim. né? É raro pegar um leitor que não gosta de poesia, que fica lendo poesia e enchendo o saco. Certo. Isso não acontece, né? Então, porque leitura, ao contrário de outras mídias, outras coisas que se usa para lazer, para distração, leitura é uma coisa que dá trabalho. Então, tu não vai ter trabalho com uma coisa que te incomoda. Tu quer ter trabalho com uma coisa que te dá prazer, né? Sim. Agora, o que eu conto muitas vezes é no meio dos meus colegas. Quando a gente está lado a lado com autores de outros gêneros, muitas vezes eu sinto, assim, que o hot, assim como outros gêneros, como até o romance policial, acho que a gente conversou sobre isso um dia desses, às vezes é considerado um subgênero no mau sentido, assim, um gênero menor, uma coisa do tipo, isso não é... Não tem cultura o suficiente para ser uma literatura, é uma subliteratura. Assim. Sim, eu já ouvi isso. Então, muitas vezes, quando eu me coloco assim, em alguma iniciativa, algum projeto, eles dizem assim, não, nós não lemos hot. Então, o hot fica de fora. Eu até entendo que em alguns casos tenha a questão de ser para maiores de 18, né? Sim. Então, não é todo que vai ser o público de hot. Mas se a gente está trabalhando com literatura adulta, por que às vezes pode morte com detalhes e não pode sexo? Uma vez eu li que o meu livro era baixa literatura. Uma escritora, igual a gente. Ela falou, mas eu não gosto de ler porque a sua literatura é... Por causa do título, por causa o título Noivo da Mãe, ela achou que o meu livro era um livro hot. E o Noivo da Mãe não é, eu não escrevo hot. Tem cenas de sexo, né? Porque é um romance, então normalmente o romance tem, né? Um período que a pessoa se beija e tal, tem aquela coisa toda, mas não é um livro de hot. Mas e se fosse? Então, eu me vejo até, Fernanda, como escritora, tendo que explicar isso. Gente, meu livro não é hot, meu livro é um livro de romance policial. Que as pessoas têm um preconceito terrível. E como você falou, dos nossos próprios colegas. Que olham como a literatura hot ou o romance como uma baixa literatura. E isso não existe. Isso não existe a baixa e alta literatura. Você está até ofendendo os leitores, né? Os seus leitores, que eu acredito que deva ter muita gente que curte. E aí? Sim, não é porque ele gosta da tua leitura, de repente, eu escrevo fantasia. Não é porque ele gosta de fantasia que ele não gosta de hot. Sim. Aí se a gente coloca todo mundo numa mesma barca e diz assim, quem gosta de hot deve ter uma inteligência inferior. Não. Então o meu leitor tem uma inteligência inferior. É desse jeito. E Fernanda, diz pra mim, quando foi que você parou e falou assim, eu gosto de escrever, mas eu não gosto de escrever qualquer coisa não, gente, eu gosto de escrever hot. Quando foi que isso aconteceu? Engraçado, porque foi quase uma volta às origens, é uma coisa interessante. Conta tudo. Eu sempre fui muito leitora, né? A partir do momento que eu aprendi a ler, eu li muito e tal, então leitura infantil, depois literatura infanto-juvenil, aquela coisa. E daí ali, quando eu estava na pré-adolescência, ali por uns 11 anos de idade, eu escrevi uma historinha ficcional, que era uma historinha de amor. Escrevi à mão, num caderninho, eu lotei o caderninho inteiro, tipo 48 páginas, né? E daí passei, assim, os adultos leram, todo mundo achou a coisa mais fofa do mundo e tal, era uma coisa meio mágica, fantástica. E tá, eles gostaram. Depois disso, chegou a minha adolescência e eu comecei a escrever poesia. Escrevi bastante poesia, participei de concurso, ganhei concurso. Aí quando eu cheguei na faculdade, que eu me formei em letras, eu ainda escrevia, né? Estudei daí literatura e tal e escrevia. Depois que eu me formei na faculdade, que eu fui largando e deixei a poesia de lado. Sim. E durante a minha adolescência, paralelamente à poesia, eu tinha uma escrita que era
Eu tinha colegas minhas que a gente escrevia como se fosse as fanfics que as adolescentes escrevem hoje em dia. Só que naquela época a gente não escrevia sobre filme, sobre livro, a gente escrevia sobre nós. Então nós criávamos uma história nossa no futuro de como é que seria quando nós estivéssemos adultas e todas as relações entre nós e os meninos que a gente era apaixonada e as pessoas que a gente conhecia da escola. Então, e era um caderno que uma escrevia e a outra continuava. Então todas tinham, era um jogo literário em que uma tinha que continuar a história de onde a outra parou. Que legal! Tinha que aceitar e continuar, tá? E continuar, né? Show. E tá, a gente se divertiu horrores, levou anos isso. Aí tá, passou muito tempo, eu li muita coisa, né? Inclusive tudo que eu tive que ler para me formar em letras, depois mestrado e tal. E daí, há pouco tempo atrás, eu comecei a ler romances, assim, açucarados. Aí eu li aqueles romances açucarados, né? Achava interessante aqui, interessante ali. Lá pelas tantas, eu comecei a ler cada vez mais apimentados. Aí chegou num ponto, assim, que até tem uma autora que eu gostei muito, que é a Dani Marte. Aí eu descobri a Dani Marte, que é uma escritora do Espírito Santo, uma escritora capixaba, e adorei a escrita dela e comecei a ler tudo que ela escreveu e li tudo. Li tudo, até entrei em contato com ela e tal. Daí foi ela que fez as capas dos meus primeiros contos, porque a gente se aproximou mesmo, sou de um grupo lá de leitoras dela. E um belo dia eu dormi, quando eu acordei, lembrando assim, parou no meio um sonho que eu estava tendo e era um sonho em terceira pessoa. E eu fiquei com aquela curiosidade imensa de saber o que ia acontecer depois. E não passou enquanto eu não parei, sentei e escrevi. Aí eu escrevi e inventei o resto que faltava. Ai, meu Deus. Só que o sonho era terceira pessoa e o protagonista era um homem. E na hora que eu escrevi em primeira pessoa sob o ponto de vista desse homem. Aí depois eu não sosseguei com aquilo. Aquela história continuou na minha cabeça. Então não foi suficiente. Eu resolvi assim, não, eu preciso saber o resto dessa história. Aí escrevi um segundo conto sobre o mesmo casal. E nesse segundo conto, eu já pensei assim, não vai ser 2, vão ser 3. Eu já imaginei que ia ter um terceiro conto com outro encontro do mesmo casal. São encontros separados por anos de distância. Né? É um casal que se conhece desde a adolescência, se reencontra ali quase com 30 anos. Se passam 7 anos, eles se reencontram de novo. Se passam 5 anos, eles se reencontram de novo. São 3. Fechou. A história em si eu tinha fechado, mas eu não consegui me soltar dela. Até que uma hora me veio um estalo. Eu disse assim, só tem o ponto de vista do cara. E ele tantas vezes não entende o que ela tá fazendo e por que ela tá fazendo. Eu acho que falta o ponto de vista dela. E daí eu resolvi escrever a mesma história do ponto de vista dela. E daí acaba esclarecendo tudo que ficou, né, meio subentendido na primeira história. Show. E qual o nome do livro? Qual o nome dos contos, Fernanda? Ele foi lançado em contos e depois eu lancei os 3 juntos como um box. Então, o primeiro livro se chama Ela, Eu, Nós, Reencontros. E ele é composto pelos contos Breve Reencontro Quente, Pele a Pele e, enfim, Nós. Esses são os 3 contos do primeiro. Aí, o segundo não. O segundo ele tem 3 partes, mas ele foi lançado como um livro só. Que é Reencontro. Ele, eu, nós. Fernanda, você sente... Hoje, é claro, você já está há quantos anos escrevendo livro hot? Sabe? Faz 1 ano só. 1 ano? Meu Deus! E você ainda sente dificuldade quando chega na parte que tem que mandar ver? Eu vou dizer uma coisa. Pode dizer que eu sou safada. A parte do hot é a parte que me deixa feliz. Quando eu digo feliz, assim, como é que eu vou dizer? Me dá uma satisfação artística de saber como é que ficou aquilo ali. Eu sempre dou um exemplo, né? O Amor no Sofá, que é o segundo romance da minha trilogia sobre 7 corações.
esse romance é o romance que, na minha opinião, tem assim a pegada mais pesada no meio dele. Ele é a coisa mais fofa, mas tem uma coisa pesada nele, que é a questão da depressão. Ok. Tem um personagem que tem uma crise depressiva muito grave, assim. E daí, todas as vezes que ele passava por aquilo ali, eu ficava muito mal. Eu escrevia aquele capítulo e ficava assim, sabe? Quando dá uma vontade de largar o livro e ir embora. Porque a gente, Pesado, sabe? né? Fica ruim. É pesado. Pesado. E daí aquilo só passava quando eu chegava de novo numa cena de amor, numa cena de hot mesmo, que daí tinha uma alegria envolvida ali que de novo levantava o meu astral. E Fernanda, quando as pessoas... Porque muita gente não vai saber, nunca leu, não vai só achar que é só safadeza. Pronto, vamos dizer assim. Mas a história gira só em torno do hot ou tem mais coisas? A primeira coisa que eu digo de cara é, primeiro tem a questão do gosto, né? Porque, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu considero um romance que ele chega a ser hot, e não que ele só tenha algum hot, tipo umas 2, 3 cenas. Ele chega a ser hot, eu acho que diria por ter bastante, né? Por ter uma quantidade, né? Várias cenas que isso acontece. Mas imagina se fosse um musical. Tu espera que de tempos em tempos eles vão parar e cantar, né? Então é esperado, assim. Mas não é só aquilo ali, existe uma história, né, que é um subtexto do musical. Ok. A mesma coisa, eu acredito que tem que ser num hot que se preze, né? Porque a gente diz assim, romance hot. Para chamar de romance, para ele merecer esse nome, e não só em termos de romance quando a gente fala de amor, mas de romance quando a gente fala de literatura, né? Do gênero literário romance, que é uma história um pouco mais longa, com tramas um pouco mais complexas. Para a gente chamar de romance, precisa ter uma história. Senão... E tem crescido esse gênero romance literário, né, Fernanda? Tem crescido bastante, né? Esse gênero literário de hot. Novo adulto, hot. Eu sinto... acaba sendo preconceito da minha parte, porque o que a gente julga é o que a gente não lê, né? E eu acho assim, eu vejo muito título engessado, muita coisa em série, tudo igual, é mafioso, é CEO, sabe? Aquilo me deixa doente, aquilo sempre igual. E eu penso assim, deixa eu vender meu produto, né? Seu o que eu quero dizer é o seguinte, puxando a brasa pra minha sardinha. O que é uma história nas minhas histórias, né? Se a gente for ver esses contos, por exemplo, eu costumo dizer que são contos eróticos, enquanto que os romances eu digo que são romances hot. Por que eu digo que são contos eróticos? Porque eu diria que o erotismo é basicamente o principal neles. Então, é só sexo? Não é só sexo. Existe uma história por trás, e a história existe um amor ali platônico que aconteceu na adolescência, que ficou recolhido pela parte dos dois, sendo que eles ficaram de mal um com o outro. Então ficou aquela tensão sexual entre eles e ao mesmo tempo, né, aquele pequeno ódio ali. Então quando eles se reencontram, explode tudo ao mesmo tempo. Então eles têm a chance de realizar aquilo que eles fantasiavam desde a adolescência. Então são momentos muito intensos, mas existe uma história. Certo. Só que se a pessoa não gosta de muito, muito sexo, então eu não recomendo que ela leia isso, porque tem muito. Entendeu? É assim como a gente não leria algo que tivesse muita violência se a gente não gosta de violência. E então, gente, você que vai assistir esse vídeo, né? Eu costumo falar que existem gostos para todo mundo. E eu sou o tipo da pessoa que, se eu não quero pra mim, eu também não vou querer prejudicar ninguém. Talvez não seja uma literatura que eu fale, ai, nossa, eu amo, eu só leio isso. Mas tem muita gente que gosta, então, em respeito a essas pessoas que gostam, principalmente você, autor que vai nos ouvir, maneira um pouquinho, porque às vezes eu leio, né, muita coisa assim que eu falo, gente, mas pra que isso, né? E tem espaço pra todo mundo, essa que é a grande verdade. Fernanda, vamos lá para as perguntas.
Já aconteceu com você o chamado bloqueio criativo? Você falou que tá há um ano ainda, é um ano, né? Um ano é pouquinho novinho, parece que você tá com mais uns 10 anos aí na frente. Mas já aconteceu o bloqueio de você? Não, Meu Deus, o que eu vou é bem escrever? pouquinho. Eu vou dizer a verdade. Se eu for falar em termos de romance, desde que eu comecei a escrever e os contos, não. Pelo contrário, eu sofro do contrário. Eu tenho uma compulsão. Então, quando eu começo a escrever, é difícil parar. Tanto que agora eu tô fazendo uma parada forçada entre o último romance que eu escrevi, que lancei agora faz, acho que umas 3 semanas, Pétalas, Palavras e Prazer, a história de Carol e Marcelo, que é o primeiro de uma trilogia que eu vou começar. E eu pretendo fazer uma segunda edição dos que eu já escrevi, revista e ampliada. Eita. Porque eu vou fazer uma pequena modificação no meu pseudônimo. E daí eu vou relançar com um pseudônimo novo. Ok. E tô fazendo essa pausa forçada porque para não torrar meu HD, né? E você Porque faz eu tô tudo, né, assim... Fernanda? Você falou que você mesma faz a diagramação, você mesmo que corrige. Como é que é isso, gente? Meu Deus do céu, que cabeça. Eu sou artesã nisso porque a falta de dinheiro faz a gente fazer as coisas. O que eu faço? Eu escrevo no Google Docs, daí eu escrevo em qualquer lugar, eu escrevo no tablet, escrevo no celular, escrevo no notebook e posso começar e terminar, né? Começar num lugar e terminar no outro a qualquer momento. Inclusive, em qualquer horário, né? Meio da madrugada, me vem alguma coisa, eu escrevo. E aquilo não se perde, né? Não é uma coisa que eu vou ter que passar limpo depois, é uma coisa que eu já escrevo no próprio documento. Dito isso, assim, eu dei uma pesquisada, né? Eu já tinha uma noção de como utilizar editores de texto, já usava isso como documento, no serviço, tudo. E dei uma pesquisada como eu faria para ficar do tamanho certo para ir para uma página, porque os meus livros não são livros de fantasia ilustrados que precisam de vários recursos, eu só preciso de letras, né? Então, basicamente, eu preciso de margens, letras e não preciso de muita coisa. Sim. Então, o que eu faço? Para imprimir, que eu tenho os meus livros versão física na Wiclap, sob demanda, né? A pessoa que quiser comprar vai lá, compra, eles produzem só o livro que a pessoa comprou e mandam para casa dela. Eu não tenho livros à pronta entrega. Então, esse eu faço, eu diagramo, eu mando para eles em formato PDF e eles montam. Eu também monto a capa, né? Eu utilizo um aplicativo no celular e monto a capa. E também mando a capa para eles, eles fazem essa parte para mim. Aí, como é que eu faço para publicar o e-book na Amazon? Existe um programa que eu acredito que muitos devem utilizar, que é o Kindle Create, que é um programa gratuito. Nesse programa, eu puxo o texto do livro para dentro desse programa e monto o texto já. Ele só precisa das letras. Ele coloca lá no formato certo para caber, né, dentro de um e-book. E aí, ali eu posso escolher mudar, né, com que letra... são os temas, eu acho. Com que letra eu vou querer os títulos. Posso fazer um índice para ir para cada capítulo, para ir para o final, sobre o leitor, sobre o autor, para os livros, outros livros do autor. Então, tudo isso é feito por esse programa. Aí, no momento que eu exporto, ele já exporta num formato que é só subir na Amazon e a pessoa vai abrir daquele jeitinho, que dá para ela escolher o tamanho da letra, dá para ela escolher qual fonte, dá para ela botar um fundo preto, um fundo verde. Interessante. E você se garante na gramática tudinha, que você é professora de letras, né? Então... Sinceramente, eu sou formada em português, sou professora de português, eu tenho mestrado em educação na área de linguagem. E eu vou dizer a verdade, assim, olha, eu me garanto bastante, então... sinceramente. Não é que eu não erre. Eu até, inclusive, sou bastante compulsiva e fico relendo muitas vezes os meus livros, tanto antes de publicar quanto depois. Vira e mexe, eu vou lá e abro o livro de novo e passo os olhos e descubro que faltou uma vírgula e eu vou lá e atualizo o livro inteiro porque faltou uma vírgula. É verdade. Mas eu tenho noção das minhas limitações, de repente. Inclusive, são coisas que se eu fosse revisar o texto de outra pessoa eu teria notado,
e que eu deixei passar no meu texto. Então, eu sei que seria importante ter um revisor. Só que quem é autor que publica como eu publico, que a nossa renda basicamente vem do e-book, né? A gente sabe que é uma renda muito baixa. Sim. E eu acho que não vale a pena, em termos financeiros mesmo, a gente fazer um investimento muito grande numa rede muito complexa de serviços que a gente vai ficar pagando para trabalhar e aquele dinheiro não vai voltar nunca. É complicado. Eu não me garanto mesmo. Então eu preciso da ajuda de algumas pessoas. 2 da família e uma por fora, que é a Letícia. Um beijo, Letícia, que me ajuda bastante. E, Fernanda, diz pra mim diz pra gente, né? Qual é o seu maior sonho como autora? Pois é, eu tenho sonhos modestos como autora. Eu, na verdade, gostaria de ter um público fiel, assim, eu gostaria de ter pessoas que lessem, né, o que eu escrevo e que o que eu escrevo fosse para essas pessoas, entende? Que elas gostassem do que eu estou escrevendo. Ou seja, não é o contrário, assim, eu não quero pessoas que gostem do que eu escrevo, e sim que eu conseguisse escrever coisas que elas gostassem, que eu conseguisse satisfazer, né, o gosto dessas pessoas. E contar o seu público, né? Eu acredito que existe o meu público em algum lugar, né? Eu tô encontrando ele aos pouquinhos, assim, que é um público que quer ler histórias de pessoas normais, né? Não de pessoas assim, bilionários ou criminosos, ou sei lá, entendeu? Não. Pessoas normais, que pegam o ônibus, sabe? Que batem cartão, sabe? Dia a dia. Gente da classe média, gente que estuda, que tem prova para fazer. Olha, eu vou deixar aqui embaixo no link, né? Vocês devem estar super curiosos para conhecer a Fernanda, mas a Fernanda tem redes sociais, né, Fernanda? A Fernanda tem redes sociais. E você vai conseguir conhecer a Fernanda, os trabalhos dela. Vou deixar no link também da descrição os nomes de todos os livros que a Fernanda já tem, já publicados. E falando nisso, Fernanda, fala aí dos livros que você tem publicado, quantos são, e se você tem projetos, já falou que tá nessa de querer escrever mais, você tem essa compulsão toda. Quais são os seus projetos futuros também? Os projetos futuros já tem bastante coisa feita, mas os projetos futuros é ainda pior, né? Eita! Vamos assim, o que eu já fiz? Eu tenho basicamente esses 2 livros de contos, que na verdade são contos porque são encontros, mas são uma história só, contada por 2 pontos de vista. E tenho 3 romances de uma trilogia chamada Sobre 7 Corações, que são Paixão para 3, com baunilha e pimenta. Eita. Amor no Sofá, a história de Paty e Léo. Beijos com Açúcar e Limão, a história de Rafa e JP. Esses 3 formam a primeira trilogia. E daí o que acontece? Alguns personagens dessas histórias eu decidi ampliar para uma segunda trilogia. Então, a mãe da personagem da primeira história vai ser a protagonista da segunda trilogia, da primeira história. Show. E essa primeira já saiu, que é Pétalas, Palavras e Prazer, a história de Carol e Marcelo, que então já é uma mulher com 44 anos, com 3 filhos já criados, né, que tem a sua lojinha esotérica e conhece um ilustrador, também com 45 anos, também separado, e se apaixona. Aí as coisas estão dando certo até chegar o ex-marido dela, que deixou ela com os 3 filhos na mão e vem para melar a coisa toda. Ih, rapaz. E na continuação o projeto seria fazer o segundo romance com o protagonista irmão da protagonista do segundo romance anterior. Eita. E o terceiro romance com a protagonista irmã da terceira protagonista anterior. Meu Deus. Então eles têm relações e aparecem os personagens de umas histórias nas outras, mas não é necessariamente obrigatória a leitura de todos eles. Eles participaram de uma parte de um livro, você pegou apenas os personagens para criar uma história, mais ou menos isso. Sim, eles aparecem. Se a gente for ler a história da Carol, vai aparecer a filha dela, Natasha, de vez em quando, e a Natasha é a protagonista da outra história. Entre as
três mesmo, as três são amigas. Elas aparecem cada uma na história das outras, mas muda quem é a protagonista. Super, super, E super. tá, essa era a ideia, né? Só que nisso eu resolvi então fazer esse redirecionamento de marca. Resolvi trocar o pseudônimo. Na verdade, não é bem uma troca, é uma mudança, mas ele se estende, não muda totalmente, né? Vocês vão descobrir, ainda não vou dizer agora, que mistério, tá? Muda, mas ele não troca totalmente. Sim, e daí acontece que daí me veio essa ideia, né? Eu conversando com uma leitora minha, que tá sempre conversando comigo, que tá sempre ali no thread também. E ela me falou, ela sempre faz comentários assim muito construtivos sobre as coisas que eu escrevo, né? E aí, no caso, ela deu essa ideia de ampliar o que eu escrevi para que as pessoas tivessem coisas a mais nessa segunda edição que elas não tiveram na primeira. Show. Eu disse, boa ideia, né? Então eu resolvi que eu vou colocar ali um capítulo bônus em cada um deles. Uau. E sendo lançada essa segunda edição, vai chegar então com esse nome novo. Só que isso eu tenho que fazer. De todos esses capítulos bônus, eu só escrevi o último, que é o da Carolina, né, o da Pétalas. E aí eu tenho que escrever de todos os livros anteriores. E assim que eu terminar isso, estão relançados todos eles em segunda edição. Uau! Gente, é muito interessante. A gente fica ouvindo, né? A gente pensa que é um mundinho desse tamanhozinho, mas vai ampliando quando você vê, né? Nossa, Deus, foi tanta informação. Bom, Fernando, infelizmente nosso bate-papo tá quase terminando e eu tô assim encantada porque a gente espera uma coisa e vem outra. Aprendi bastante com você hoje, né? E que isso está sendo muito formidável, conhecer um monte de autores. Já conversei com poetas, já conversei com uma autora de literatura cristã, agora você de literatura rocha. Então, assim, é muito legal estar conhecendo essa gama de autores talentosos e eu estou muito feliz por isso. Diz pra mim, pra gente, né, o que você acha que torna os seus livros especiais? Por incrível que pareça, o que eu acho especial neles é justamente o fato deles não terem nada de especial. O que eu quero dizer? Eles são sim. O que eu acho legal neles é que eles são simples, sabe? Eu acho que existe uma proximidade, eu não sei se é por ser a minha classe, né? O meu entorno, assim. Eu acho que existe essa proximidade da pessoa ler e ela poder se colocar no lugar daquele personagem e entender com facilidade aquilo ali, não ter uma dificuldade de dizer assim, tá, mas como será que é isso, sabe? Não, é uma coisa do tipo, eu sei como é isso, eu também já passei por isso, sabe? Porque na Paixão para Três é uma situação que eu acho que muitas pessoas já passaram, né? Que é a situação, a da Natasha, de gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. A situação do Guilherme e do Miguel, de gostar de alguém que tem outro alguém. Então, é uma situação comum, uma situação, né, que não é assim, foi raptado e levado para uma ilha deserta e não sei o que, sabe? Umas coisas assim, estrambólicas. E a outra história, como eu já comentei, a questão da depressão. O que separa o casal do terceiro livro é o ciúme. Pelo amor de Deus, né? Desde que o mundo é um vilão de vários relacionamentos. Demais. E tal. E esse último livro, assim, que eu tô com muito carinho por ele, sabe? Por esse fato da mulher ser um pouco mais velha que os livros anteriores. Até os contos começa com 28 anos a mulher e ela termina com 40. Mas essa ser uma mulher que, vamos dizer assim, é mais vivida, né? Ela sofreu coisas, ela passou por coisas, assim, ela batalhou e criou os filhos sozinha, e ela pretendia estudar, ela não estudou por causa disso, resolveu, né, se dedicar à família. E quantas mulheres não passaram por isso, né? Vamos pensar assim, olha a quantidade de brasileiros que não tem o nome do pai na certidão. Sim.
né? Então, pegar uma mulher que o marido não assumiu a bronca é uma coisa tão comum. Nossa Deus, muita gente vai se espelhar realmente. E é o simples, né? O simples que torna os seus livros, então, o simples, o comum, o dia a dia, o povão, vamos dizer assim, é o que torna a sua, então, literatura. Sim, o povão, eu meio quero dizer assim, o povão também ama, o povão também transa, o povão também tem fantasia, também Verdade. tem seus fetiches, suas, sabe? Todo mundo tem, é uma coisa assim, é meio essa mensagem. Ô, É, Fernanda, agora nós estamos chegando ao nosso momento final, que são as considerações finais. Você vai ter esse espaço para você falar o que você quiser, você vai falar dos seus projetos, ou o que você quer, ou que você vai descansar, como você falou, ou você vai continuar. Esse é o momento que você pode falar mais um pouquinho, para a gente terminar. bom, eu queria agradecer esse espaço, fiquei muito lisonjeada com o convite. Agradeço. Queria convidar todo mundo que ficou curioso para ler o que eu escrevi, a dar aquele pulinho lá na Amazon. E se gostar muito, muito, se tiver lido assim, e gostado muito, dá um pulinho na Wyclef e comprar de papel. Eu até autografo pro pessoal, mas é para eu autografar, a pessoa precisa me entregar ele, porque ele não passa por mim, né? É. Mas o que eu quero dizer é assim, eu queria assim que mais pessoas tivessem acesso, porque acho que, sinceramente, assim, eu dou o máximo de mim e acho que o resultado é interessante. Corre nas redes sociais da Fernanda, no link da descrição, que vai cair direto lá no Amazon, ou ela também vai deixar aqui como é que faz para entrar em contato com ela, vai pedir o livro físico. Tenho certeza que você vai conseguir muita gente, porque vai mudar, vai ter uma mudança de pensamento em relação ao preconceito, vai sair da cabeça das pessoas e eles vão olhar com outro olho, com certeza. Fernanda, eu quero te agradecer por você ter participado, você ter aceitado esse convite. Está sendo muito legal te conhecer, está sendo muito legal dividir. Espero sucesso para nós, né? Para você, para nós, porque o nosso sonho realmente é encontrar o nosso público. Quando a gente encontra o nosso público, pessoas que gostam daquilo que a gente está escrevendo, a gente está no caminho certo. Um É, beijo. isso aí. Um beijo, minha querida. Fica com Deus e até a próxima, tá? Beijo! Beijão.